Bem-vindo a este vídeo tutorial, onde você vai conseguir aprender como se utiliza o painel administrativo do site Papo de Pano. Bom, o primeiro passo é você acessar o site papodepano.com.br/admin, efetuar o login com seu usuário. Então você entra na tela do painel administrativo, onde você tem algumas opções de menu. Primeira opção é Início, onde você vai ter as informações dos seus dados. Início, onde você vai para a página inicial. Meus dados é os dados do seu usuário, nome, sobrenome, e-mail, senha. E as permissões, apenas quem tem permissão ao módulo de permissões consegue verificar essa tela de permissões. Aqui você pode digitar seus dados, salvar ou cancelar, adicionar uma foto e um botão de sair caso você queira fazer logoff no painel administrativo. Todos os módulos daqui para frente, usuários, logs, banners, gerenciar linhas, gerenciar brindes, orçamento de fábrica, todos são configurados através das permissões, ou seja, pode ser que você tenha opções a mais ou opções a menos do que essas aqui. Bom, vamos ao menu Usuários. A primeira opção é os usuários, onde você tem a listagem de usuários cadastrados no sistema. Você consegue editar o usuário ou excluir, ou adquirir o relatório de acesso do usuário. Para isso basta clicar com o botão direito do mouse sobre o usuário desejado. Ou você também tem a opção de adicionar um novo usuário. Essas são as informações do usuário. Aqui onde você coloca a permissão para o usuário. A segunda opção é de acessos, onde você consegue verificar quais usuários têm acessado o sistema, as datas e horário que eles têm acessado e o IP de onde eles têm acessado o seu sistema. A terceira opção é a opção de permissões, onde você consegue pré-definir um perfil de permissões, ou seja, nessa tela você consegue adicionar pré-configurações de permissões. Aqui nós temos a listagem de permissões, onde não tem nenhuma pré-cadastrada, e o botãozinho de mais, aqui a gente consegue adicionar uma nova permissão. Vamos dar um nome aqui para esta permissão, administrativo, que é quem vai administrar o sistema, o site. Para este perfil eu quero dizer que ele tem a opção de criar, editar, visualizar e deletar o módulo de banner. Ele também pode criar, editar, visualizar e deletar o módulo de categoria de produtos. E vamos salvar. Aqui, criei um perfil de permissão como exemplo. Aqui nos usuários, quando você edita um usuário ou adiciona um, essas permissões podem ser puxadas de lá, que acabamos de cadastrar. Aqui tem um exemplo. A hora que eu selecionar administrativo, ele vai buscar as configurações que eu coloquei lá no perfil de permissões e vai pré-definir aqui para mim. Então eu posso colocar o nome do usuário, uma senha para ele, e aqui é onde eu seleciono a permissão para ele pré-carregar. Posso deixar as permissões pré-definidas no perfil ou selecionar outras. A senha deve ter no mínimo 6 caracteres. A hora que eu salvo, está aqui. Usuário teste, sobrenome teste. Na hora de digitar eu venho aqui e verifico que as permissões que eu dei para ele já estão aqui. Bom, este é o menu usuários. Menu logs do sistema,
Através desse menu eu consigo verificar tudo que é feito no sistema, a data que foi feita a alteração, qual módulo foi alterado e a descrição do que foi feito. Módulo de banners, eu consigo configurar os banners do site, esses banners da página inicial, onde ao clicar no menu de banners eu consigo verificar a listagem de banners com título e imagem. Através da coluna status eu consigo verificar qual que está ativo e qual que está inativo e a ordem de cada um deles. Tem as opções de subir ou descer a ordem, onde eu defino qual aparece primeiro e qual aparece por último, e as opções de operação, editar ou excluir banner. Através deste ícone de mais eu consigo adicionar um novo banner. O número de banners é ilimitado e aqui eu tenho uma recomendação de tamanho mínimo para o banner. Para cadastro de banner basta colocar o título para eu ter uma referência, o link que eu quero para aquele banner, ou seja, vamos pegar aqui como exemplo que eu quero o link daquele banner, os DDoS. Status ativo. Aqui eu faço o upload da imagem. Vamos pegar esse daqui para a gente testar. Esta imagem. Salvar a imagem na minha área de trabalho. Vou fazer o upload dela mesmo. Aqui então está o novo banner. Assim que eu cadastro, ele aparece aqui na minha listagem de banners. E quando eu der um F5 aqui, ele vai aparecer como a última opção. A qualidade ficou ruim porque a imagem que eu fiz upload é menor do que o tamanho mínimo recomendado. Caso eu queira alterar a ordem desse banner, basta clicar na flechinha verde, onde ele já pulou para ordem 6, e ele não vai mais ser o último aqui, vai ser o penúltimo no site. Atualizar o site. Aqui o penúltimo está o banner que eu editei. Agora eu vou excluir esse banner. Posso editar também pelo lapisinho, ou posso excluir. Quando eu clico em excluir, ele me dá um aviso perguntando se eu realmente desejo excluir o banner de número 9. Eu dou um OK e ele exclui. Então lá no site, este banner não vai mais aparecer. 6 banners aqui apenas. Através do menu linhas, gerenciar linhas, categoria, vocês conseguem cadastrar categorias de linhas. Os campos solicitados é o nome e o status, se ela está ativa ou bloqueada para aparecer no site. E a mesma coisa quanto a listagem. Uma listagem com coluna de nome e status. Através da coluna status você consegue verificar se ela está sendo exibida no site ou não. Um olhinho verde é porque está sendo exibido, o olhinho vermelho é porque não está sendo exibido. As operações a mesma coisa, consegue editar pelo ícone do lapisinho e excluir pelo ícone de lixeira. Através do submenu linha, você consegue adicionar uma nova linha de produtos. A listagem segue o mesmo padrão, com a coluna categoria, onde você consegue verificar qual categoria essa linha pertence. O nome, onde você consegue verificar qual que é o nome da categoria. Texto resumo, coluna de produtos, onde você consegue verificar quais produtos estão cadastrados nessa linha. E a coluna de operações, onde você consegue editar e excluir essa linha. Bom, vamos editar aqui a linha animais selvagens, por exemplo, para a gente verificar quais campos tem disponíveis aqui. Os campos para cadastro é campo de categoria, nome da linha, texto de resumo, texto de informações técnicas e uma imagem de banner.
Ou seja, as categorias são exibidas neste menu aqui. Essas são as categorias que a gente cadastra no submenu de categorias. As linhas são aquelas exibidas na página interna das categorias. Animais selvagens, que é esse que a gente está editando agora, é esta linha aqui. Então essa imagem que a gente cadastra aqui é a imagem que vai aparecer no índice das linhas. E esse texto de informações técnicas é o texto que aparece quando eu clico na linha. Então esse texto que é exibido aqui é o texto que eu cadastro aqui. Para visualizar os produtos dessa linha, que são esses produtos exibidos aqui embaixo, basta clicar nesse ícone de gerenciar produtos. Então você tem uma listagem de todos os produtos da linha que você consultou. Coluna linha, para você saber qual é a linha, nome, a imagem principal, aqui as opções de produtos, que eu já vou mostrar como é que funciona, e a coluna de operações, onde você consegue editar e excluir normalmente. Segue o mesmo padrão de todas as listagens. Vamos entrar aqui no cadastro de um produto para a gente verificar como funciona. Aqui dentro a gente tem informação de nome, resumo, dados técnicos do produto e o carrinho de orçamento, com o campo de quantidade e um botão para adicionar no carrinho. Vamos editar essa arara então para a gente verificar como funciona. Na edição você tem o campo de nome, campo de resumo e imagens para cadastrar, ou seja, você pode cadastrar mais de uma imagem e selecionar uma principal através da estrelinha. Mas caso você não queira que esses dados técnicos sejam exibidos no cadastro do produto, você também tem a opção de ocultar os dados técnicos da linha. No cadastro do produto você tem essa caixinha de seleção aqui, onde você diz se você quer ocultar os dados técnicos ou não. Aqui a gente consegue fazer um teste. Eu vou editar esse produto arara e vou dizer que eu quero ocultar os dados da linha, os dados técnicos da linha. Na hora que eu salvo esse produto, atualizar no site, ele não exibe os dados técnicos da linha. Se eu quiser que ele continue exibindo, é só voltar lá e tirar essa opção de ocultar os dados técnicos. Já através da coluna Opções, eu consigo administrar as opções dos produtos. Vamos ver um exemplo aqui no cadastro do produto arara. Neste produto, eu tenho cadastrado a opção de tamanho único. Aqui a coluna nome, onde eu consigo verificar qual que é a opção. E a coluna tenho cadastrado também o ID Sistema Interno, que eu consigo visualizar através da coluna de ID Sistema Interno. Eu consigo editar essa opção de produto, normalmente também, através da iconezinho de lapisinho, e consigo excluir. Consigo também adicionar mais uma opção de produto para esse cadastro. Ou seja, quando eu tenho apenas uma opção de produto, aqui onde eu coloco esse produto no carrinho, só é exibido um campo de quantidade e um botão de adicionar ao carrinho. Porém, se eu tenho mais de uma opção para esse produto, vamos cadastrar uma aqui. Tamanho pequeno, por exemplo, onde o ID do sistema interno é 0,70, por exemplo. Quando eu tenho mais uma opção, lá no site, além do campo quantidade e o botão de adicionar ao carrinho, eu também tenho o campo onde eu seleciono qual tamanho eu quero. Ou seja, se eu tenho apenas um tamanho cadastrado, eu nem vou precisar selecionar. Se eu tenho mais de um, dá a opção ao visitante do site de selecionar qual das duas opções ele quer. Através do menu Gerenciar Brindes, você consegue administrar as categorias de brindes. Ou seja, a listagem segue o padrão, com a coluna Nome, Status da categoria, Brindes, onde você consegue verificar os brindes cadastrados para essas categorias, e a coluna de operações, onde você consegue editar e excluir. O botão de mais também para adicionar uma categoria. Vamos aqui
editar a categoria almofadas para a gente verificar quais campos eu tenho. Campo de nome e um campo de status, para dizer se essa categoria está ativa, se ela deve ser exibida no site ou não. Esses brindes ficam no site através do menu brindes, ou seja, as categorias cadastradas aqui são exibidas aqui, através desse menu aqui, superior. Aqui, através da coluna brindes, a gente consegue verificar quais são os brindes cadastrados para a categoria almofadas, por exemplo. Na categoria almofadas eu tenho 5 produtos cadastrados. Quando eu entro na categoria de almofadas, os 5 produtos estão sendo exibidos aqui. São esses 5 produtos. Para eu cadastrar mais um produto na categoria de almofadas, basta clicar no botãozinho de mais em cima da listagem e eu consigo adicionar um novo brinde com o nome, adicionando o resumo e uma imagem e o status daquele brinde, se ele está ativo ou inativo. Também consigo alterar a posição dos brindes, ou seja, o abraço vermelho está em primeiro, a almofada do sol em segundo, coração em terceiro, a almofada Trident em quarto. Então, se eu clicar no botãozinho verdinho para eu descer o braço vermelho, ele vai para a segunda posição, ele desceu aqui a posição dele. E lá no site, quando eu vou em brindes, almofadas, ele está na segunda posição. Flechinha para cima, ele volta para a primeira posição. Bom, aqui na flechinha verde, em cima da listagem de brindes, eu consigo voltar para a listagem de categorias. Este é o módulo de categorias, de brindes. Bom, módulo de orçamentos. Aqui nesse módulo de orçamentos, na realidade, ele serve mais para referência dos orçamentos que estão sendo realizados no site. Aqui eu tenho a listagem dos orçamentos e se eles já foram informados para o sistema interno ou não. Consigo também editar o orçamento, onde eu só consigo editar se ele já foi informado para o sistema ou não, e excluir algum orçamento. Na coluna itens eu consigo verificar a listagem de itens desse orçamento, ou seja, aqui tem todos os itens desse orçamento. O botãozinho de voltar, a flechinha de voltar, é onde eu consigo voltar para a listagem de orçamentos. Esses orçamentos são aqueles feitos sobre os produtos pré-cadastrados no site, não sobre a fábrica. Sobre a fábrica a gente vai ver agora como é que funciona. Sempre que um pedido da fábrica for feito pelo site, ele vai aparecer nesse menuzinho Fábrica Pedidos. Aqui nesse menu tem as informações dos pedidos da fábrica no site. Tem a coluna nome completo, coluna bairro, cidade, e-mail, o valor e o status do pagamento. Se está aguardando o pagamento ou se foi concluído. A hora que eu clico com o botão direito do mouse, eu consigo editar o pedido ou excluir o pedido da fábrica. A edição serve mais para referência na realidade ou caso o cliente ligue querendo alterar alguma coisa, endereço, ou bairro, ou telefone, ou e-mail, alguma coisa assim. Aqui tenho todos os dados do pedido, do cliente, e eu tenho os dados do fantoche, do que ele montou e a quantidade. Então nesse caso aqui, tem um pedido de exemplo, que foi cadastrado de exemplo, pedido da Cristiane Rames, foi um fantoche com o nome de Pituca, e o dono do fantoche, quem vai brincar, é a Érica. A quantidade foi 1. Se eu clicar aqui, eu consigo visualizar qual foi o fantoche que foi montado. Esse pedido da fábrica, ele é informado também para o sistema interno em um determinado período, ele verifica quais são os pedidos cadastrados no site, cujo status do pagamento esteja concluído
e ele ainda não foi informado para o sistema interno. Sempre que esse sistema interno pegar esse pedido da fábrica, ele automaticamente já vai estar indisponível para o sistema interno, ou seja, ele nunca vai se repetir no sistema interno, ele só vai ser importado uma vez. Quando o pedido, a forma de pagamento do pedido é via PagSeguro, automaticamente, quando for aprovado o pagamento do cliente no PagSeguro, o sistema também vai identificar que foi aprovado e vai alterar automaticamente o status do pagamento para concluído. Aqui tem um campo de busca rápida, onde você consegue pesquisar, fazer uma pesquisa rápida pelo nome do cliente. Ou seja, na realidade esse campo ele tem em todas as listagens. Se você for verificar listagem de orçamento, tem um campo de busca rápida, listagem de categorias, tem um campo de busca rápida. Geralmente ele vai buscar pelo nome, seja do brinde, do orçamento do cliente, do banner, geralmente ele vai buscar pelo nome. Neste caso dos pedidos da fábrica, se eu colocar o nome do cliente na pesquisa rápida, ele vai buscar pelo nome. Carneiro, por exemplo, ele trouxe apenas Ana Cristina M. Carneiro Correia. Se eu colocar Cristina, ele vai trazer todos os nomes que contém Cristina no seu cadastro. Aqui, ainda no menu Fábrica, a gente tem o submenu Produzido. Essa listagem vai trazer todos os fantoches já montados no site. Por mais que a pessoa compre ou não, vai estar aqui listado todos os fantoches. Por isso que a gente consegue verificar que tem fantoche montado pela metade, e alguns que nem foram modificados os acessórios, e alguns que já estão bonitinhos, todos completos, todo completo. Essa listagem de fantoches produzidos serve para você configurar qual fantoche você quer que apareça no carrinho do site. Ou seja, quando eu vir aqui no site e clicar em Fábrica de Fantoches, eu venho para essa home da fábrica. É uma tela inicial explicando como funciona a fábrica. Aqui eu tenho a listagem de depoimentos e caso eu selecione algum fantoche produzido nessa listagem, ele vai aparecer aqui em cima de depoimentos. Por exemplo, vou selecionar que eu quero que este fantoche apareça lá e este roxo aqui. Basta eu ticar aqui nessa caixinha que ele já vai aparecer no site. Então eu venho aqui no site, atualizo a página inicial da fábrica. E quando eu for ali, eles já vão estar listando os dois fantoches produzidos.